A paz do Senhor, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Meus queridos, hoje eu trago para vocês 4 coisas que precisamos saber para não fazer escolhas erradas. É importante. E eu trago aqui baseado no livro de Gênesis, no capítulo 13. O capítulo 13 inteiro vai falar sobre isso, mas o texto é extenso. Eu vou ler apenas um versículo, o versículo 9, Gênesis 13, versículo 9, que diz: Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Meus queridos irmãos, a todo instante nós somos levados a fazer escolhas. Na verdade, elas fazem parte da nossa vida. Desde um simples café que a gente vai tomar, até a faculdade que nós vamos fazer. As escolhas estão presentes em nossa vida todos os dias. E ela determina decisões simples ou até complexas, mas que teremos de tomar, isso é fato. Afirmamos então que as nossas escolhas e decisões determinarão a nossa história de vida. Então, diante dessa realidade, eu pergunto: como estamos fazendo nossas escolhas? Quais os parâmetros e aferidores você tem usado para fazer essas escolhas? Tem feito você escolhas erradas ou acertadas na vida? Olhando para o contexto da história bíblica, da escolha aqui de Ló, quando teve de se separar de Abraão, porque esse Gênesis capítulo 13 fala sobre isso, nós vamos estar considerando algumas realidades que precisam ser observadas por nós. Quando das escolhas que faremos como servos de Deus aqui na terra. E você não tem como escapar, você tem que escolher. Então, primeira coisa que você precisa saber é que você sempre haverá um contexto que determinará a sua escolha. Olha para o versículo 7 e 8 que diz: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. O contexto que determinou a escolha de Ló teve o seu nasceu aqui aonde? Na contenda dos pastores. Foi a partir desse evento que Abraão, ainda era até Abraão, né? Abraão, entendendo que não podia mais continuar junto com Ló, chamou o sobrinho para uma tomada de decisão. Conhecer e compreender o contexto que estão determinando a sua escolha é fundamental para você não se precipitar em uma decisão. Por mais difícil que seja a situação, a circunstância da sua vida, você nunca pode deixar Deus de fora das suas escolhas. Você precisa saber que a segunda coisa é que você precisa saber é que as escolhas erradas, elas são feitas através dos olhos e não da vontade de Deus. Olha o que diz o versículo 10 e o 11. O 10 diz assim, ó: E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. De forma clara, nós vemos aqui pelo texto que Ló escolheu pelos olhos e não pela vontade do Senhor. Nós vemos aqui no versículo 10, e levantou Ló os seus olhos e viu o quê? Toda a campina do Jordão, que era o quê? Bem regada. Escolher pelos olhos é excluir Deus. É abrir mão da obediência. A palavra do Senhor requer obediência para nós gerarmos aí decisões assertivas na vida. Escolher através dos olhos pode significar
que você está escolhendo através dos olhos dos desejos carnais, através dos olhos das emoções, através dos olhos das circunstâncias da vida. Ló viu que era bonito, viu que era atrativo, teve desejo, escolheu. Nossas escolhas precisam ser feitas não pelo que estamos vendo, mas sim pelo que Deus está vendo e nos orientando. Ao escolher pela vontade do Senhor e não pelos olhos, muitas vezes nós vamos ser alvos de críticas daqueles que não entenderão nossas escolhas. Mas, no entanto, vamos viver na certeza de que elas foram feitas na dependência daquele que nos dirige. E isto será determinante para a sua vitória. Porque não pense você que vai ser poucos o que vão querer lhe confundir. A terceira coisa que você precisa saber é que escolhas erradas nos levam a um processo de decisões erradas. Vou repetir. Escolhas erradas nos levam a um processo de decisões erradas. Versículo 12, parte B, diz assim. Vou ler o 12 inteiro. Habitou Abrão na terra de Canaã, Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Perceba que ao escolher as campinas de Zoar, o texto nos afirma que aos poucos Ló foi o quê? Armando as suas tendas na direção de Sodoma e Gomorra. Cidades que posteriormente se tornou seu lugar de habitação. Era onde ele queria chegar, e assim aconteceu. Eu creio que a pergunta que temos que responder para nós mesmos é: para onde as tuas escolhas estão te levando? Em nome de Jesus, que o Senhor Jesus seja sempre o teu aferidor das tuas escolhas. Porque é desta forma que vamos tomar decisões sábias, pautadas na vontade de Deus. A quarta coisa que nós precisamos saber é que as escolhas erradas, elas culminam em consequências desastrosas. Vou repetir. Escolhas erradas culminam, ou seja, te leva às consequências desastrosas. Versículos 19, aleluia, perdão. Capítulo 19, vamos ver o resultado dessas escolhas, não é? Capítulo 19, versículo 12, aleluia, ao 28, meus queridos. Mas diz assim, vamos ler, é extenso, mas vale a pena. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém a mais aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas, e todos quantos têm nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora, aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para que ali me escaparei, não é pequena? Para que minha alma viva? E disse-lhe: eis aqui, tenho-te aceitado também este negócio, para não derribar a cidade da que falaste.
Apressa-te, escapa-te para ali, para nada poderei fazer, enquanto tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu. E eis que a fumaça da terra subia, como a fumaça de uma fornalha. O texto foi longo, mas isso aqui nos mostra, meus amados, que escolhas erradas vai nos levar às consequências desastrosas. Sodoma e Gomorra eram cidades ímpias que afrontaram grandemente a Deus com seus pecados e foram julgadas por Deus. Contudo, as escolhas erradas de Ló trouxeram consequências desastrosas para a sua vida e para, claro, a sua história. Ló, com isso, perdeu os seus genros, não é? Pois eles não creram e zombaram dele. Perdeu tudo o que possuía, porque as cidades foram totalmente destruídas pelo fogo de Deus. Perdeu sua esposa, quando olhou para trás, revelando que o seu coração estava preso àquela cidade. Foi participante de atos de incesto com suas filhas, o que levou ele em duas nações ímpias, não é? Que se tornou os maiores inimigos do povo de Israel. Veja que nada fez bom quando a gente decide coisas quando não é na vontade de Deus, e sim pelos olhos. Não é triste, não é? Mas eu quero concluir essa palavra desta noite, essa mensagem para vocês, refletindo sobre a vida de Abraão, que se tornou o grande modelo daqueles que são participantes das escolhas certas e que agradam a Deus. Abraão escolhia de acordo com a vontade de Deus. E assim ele foi exemplo de fé, mesmo diante do direito de antiguidade, que dava condição para Abraão escolher sua parte do terreno. Ele deixa que o sobrinho escolha primeiro, demonstrando assim a generosidade do homem que vivia pela fé. Quando Deus está no controle das nossas vidas, Deus transforma desertos em grandes bênçãos. Então não olhe para o quadro da história. Se Deus mandou, vai. Porque quando você chegar lá, com Deus, aquilo se tornará bênção. Até o deserto se torna manancial. E Abraão se tornou um exemplo de intercessor. Quando você vai aqui no capítulo 18, não é? Se você quiser ler, eu não vou ler, que é outro texto extenso, mas você pode ler Gênesis 18, versículo 22 ao 30, do 20 ao 33. E você vai ver como Abraão aqui foi exemplo de intercessor. Abraão, com intrepidez aqui, crido na justiça de Deus, ele intercedeu pelos justos que habitavam em Sodoma e Gomorra, por Ló, por sua família. E aí eu te pergunto, que tipo de escolha você tem feito para a sua vida? Para onde as suas escolhas estão te levando? Reflita nisso, pense nisso e faça tudo contrário o que Ló fez. Não escolha pelas vistas, escolha pela vontade de Deus. Então fique com este vídeo com 4 coisas que você precisou saber, e eu já falei para você não fazer escolhas erradas. Amém? No mais, meus queridos e amados irmãos, muito obrigado mais uma vez. Essa é mais uma dica de hoje para sua vida, para sua edificação. E que Deus te abençoe poderosamente. Um forte abraço. Beijo está lá no seu coração e até o próximo vídeo.